Na última vez que nós estivemos aqui, a gente falou um pouco ainda sobre Superocupado, né? A gente estava falando sobre aquela série de mensagens do Kevin DeYoung, daquele livro Superocupado, e foi muito legal a gente aprender um pouco sobre isso, né? Aprender que a gente precisa ter até um tempo para descanso, né? Hoje, o que a gente vai conversar um pouco é sobre a vida desse homem aí, do profeta Amós, né? Eu não sei você, mas quando você lê os noticiários, eu acho que assim como eu também, você vê muita injustiça, muita maldade, né? Você vê o pobre sendo oprimido, você vê os ricos no poder, né? Acima da justiça, acima da lei, né? Então, existe até hoje no Brasil um ditado assim: quem tem dinheiro não vai para a cadeia, não vai preso, não é julgado. Se bem que a gente tem visto alguma coisa mudando ultimamente aí. Mas a maioria dos nossos noticiários aí, do que a gente ouve falar, é de que o pobre sofre na mão do rico, aquele que tem menos recursos é oprimido nas mãos daquele que tem mais recursos. Então a gente vê venda de sentenças, juízes combinando com investigados. A gente vê muito isso. A justiça prende em primeira instância, aí a pessoa que tem recursos para recorrer, ela vai assim até chegar no Supremo, e no Supremo uma vez ela pode ser até solta, tendo a sua culpa comprovada. Então quando você olha uma situação dessa, você fala, é muita injustiça, né? Isso não é justo. O nosso Brasil é injusto e o mundo é um lugar injusto. E eu tenho certeza que se o profeta Amós vivesse hoje nos nossos dias, ele lesse os jornais, ele se sentiria muito familiarizado com a realidade que ele vivia lá no tempo dele. O profeta Amós foi um homem nascido no sul, na cidade de Tecoa. Quem já leu aqui a história do profeta Amós vai relembrar algumas coisas aí. Eu também confesso que eu não conhecia muito sobre o profeta Amós, mas é muito interessante a gente ver a situação que ele vivia, o contexto em que ele vivia, em que ele se encontrava lá em Israel, no Antigo Testamento, muito similar com o que a gente vê hoje. A gente não aguenta mais tanta injustiça, tanto desmando em nosso país, né? Não sei você, mas isso às vezes nos causa alguma revolta, né? E é interessante que o profeta Amós, ele viveu num contexto já no Israel, no Antigo Testamento, onde o reino de Israel já havia sido dividido. A gente sabe que o rei Davi reinou, depois Salomão, seu filho, reinou. Mas após a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As 10 tribos do norte continuaram conhecidas como Israel, e as 2 tribos do sul como Judá, o reino de Judá. Então o reino foi dividido. E é interessante, olha só, que eles lá viviam um momento como talvez só nos períodos áureos aí de Salomão, né, onde o reino de Israel, onde a nação de Israel conquistou os maiores domínios territoriais e havia grande prosperidade financeira. Então esse é mais ou menos o contexto aí do profeta, né? Vou caminhar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Aí, acho que eu passei. Então esse é o mapa da nação de Israel, né? Tem um pouco aí sobre o contexto histórico do profeta. Então a nação dividida em duas partes. Você pode ver aí a parte do norte, a parte azul é o reino do norte, Israel, e a parte ao sul, o reino de Judá. Por que é importante a gente conhecer isso? Porque assim, eles estavam vivendo, no momento onde o profeta Amós está inserido ali, no século VIII, mais ou menos 750, alguma coisa por aí, entre 750 e 760, eles estavam vivendo, como eu falei, um período áureo, assim, de economia, prosperidade. Então, havia tanto no reino do norte quanto no reino do sul 2 reis que foram um dos melhores reis, né? Digo assim, politicamente, em expansão territorial, não tanto espiritualmente. A gente sabe que o reino do sul, da tribo de Judá, né, das 2 tribos que ficaram, ainda houveram bons reis. Só que a gente sabe que a triste realidade do reino do norte, em Israel, não houve nenhum bom rei. E é interessante também, em Judá, houve uma única dinastia. Então eram os governantes, os reis eram filhos de filhos, todos descendentes de Davi.
Então, no lugar de Salomão, reinou Roboão, e assim por diante, os filhos de filhos. E houveram dentre esses reis, mais ou menos uns 18 reis, se eu não estiver enganado, 9 reis que foram bons, que fizeram o que o Senhor aprova, que fizeram aquilo que o Senhor determinou para a nação de Israel, para que eles fossem obedientes à palavra, para que eles seguissem a Deus. Mas no reino do norte não houve nenhum bom rei. Tanto é que na divisão desse reino aí, o rei que assumiu o reinado foi Jeroboão. Ele ficou com medo que as pessoas descessem até Judá, Jerusalém, para sacrificar, porque era lá que estava o tabernáculo. Então, para que um judeu oferecesse o sacrifício, ele tinha que descer, ou melhor, subir até o templo para poder oferecer o sacrifício, para poder lhe prestar a sua oferta. Então, o que ele pensou? Ele falou assim, bom, agora, como o reino está dividido, as pessoas vão começar a ir até Judá para oferecer sacrifício. Então, eu corro o risco de perder... que o pessoal fique lá, eu corro esse risco. Então, para que isso não aconteça, eu vou fazer o quê? Eu vou construir 2 santuários. Então, ele construiu 2 santuários, um lá no norte de Israel, na cidade de Dan, e outro mais ao sul, quase na divisa com Judá, em Betel. Então, lá o que ele fez? Ele falou assim, bom, eu vou construir esses 2 santuários e vou colocar lá 2 bezerros de ouro. Então, ele colocou lá um bezerro de ouro e falou assim, tá aí, Israel, o Deus que tirou vocês do Egito. Então a gente vê a triste realidade da nação de Israel após essa divisão que aconteceu, e o povo oferecendo sacrifícios e ofertas a esses ídolos, né? Ao bezerro de ouro. Então é nesse contexto que se levanta Amós, que surge Amós. Amós é um homem do sul, do reino do sul, de Judá. Ele saiu da cidade de Tecoa e ele lá pastoreava ovelhas. Ele era um agricultor, um homem do campo. Alguém que é acostumado a trabalho pesado, alguém que é acostumado a trabalhar de sol a sol. Então lá ele pastoreava seus rebanhos e lá ele cultivava os seus... a Bíblia fala que são sicômoros, né? Uma espécie de um fruto, um figo. Então esse é o contexto dele, alguém que sai do sul, alguém chamado por Deus para ir lá para o reino do norte, que é lá onde a mensagem dele é dirigida. E lá chegando ele enfrenta... uma realidade bem diferente da que ele está acostumado, muito semelhante com a nossa talvez. Lá ele tem que falar para o pessoal que vivia numa prosperidade, como eu disse, só vista antes nos tempos de Salomão. Então lá ele tem que se dirigir a esse povo, um povo de nariz empinado, um povo orgulhoso, um povo que se orgulhava de ser o reino, a nação de Israel. Ela tinha como posso dizer, mas algo místico assim. Não, Deus está conosco, então nenhum mal vai nos acontecer, ainda que eles tivessem se voltado contra Deus. Ainda que o culto na nação de Israel fosse um culto idólatra. Então esse é o contexto de de Amós. Esse é o profeta que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. Não sei se você já leu o livro de Amós, se já leu a Bíblia toda, com certeza conhece a história dele. E eu faço um convite, leia o livro de Amós. São 9 capítulos, é um livro curto. Eu li essa semana, você vai gastar cerca de meia hora, talvez nem isso. E você vai ver as semelhanças que existem entre a nossa nação e a nação de Israel daquele tempo. Então era um povo, como eu disse, arrogante. Eles se orgulhavam de ter Deus eles diziam assim, Deus está ao nosso lado, que mal vai poder acontecer conosco? Afinal de contas, nós fomos o povo que Deus tirou do Egito. Nós somos o povo que Deus guiou e conduziu pelo deserto por 40 anos. Então, assim, nenhum mal vai nos acontecer. Nós estamos vivendo, afinal, um período de grande prosperidade, eles pensavam. Como nunca antes. O comércio se expandia, crescia as relações comerciais, Aí tem algum contexto histórico da época, Amós foi enviado para pregar no Reino do Norte, é um agricultor, um caipira, saindo lá da sua cidade para ir pregar na capital. Aí Deus falou assim, você vai lá, é lá que você vai pregar, lá que você vai exercer o seu ministério, ainda que ele tenha falado também para o Reino do Sul, só que a sua mensagem é mais voltada para o Reino do Norte. Hoje a gente vai se ater mais ao capítulo 2 de Amós, um pouco da realidade que eles estavam enfrentando. E se você ler esse livro, como eu disse há pouco, você vai notar que há latente, assim, é visível a injustiça social e os pecados que a nação
como um todo, a nação de Israel cometia. Eles tinham um senso, uma identidade, uma identidade como nação, como sendo o povo de Deus, muito vivo isso. E eles se achavam melhores do que os outros povos, justamente por aquilo que eu já disse no começo. Eles se achavam um povo privilegiado. Só que é interessante você ver que privilégio traz consigo a responsabilidade. Eles não se davam conta de que, pelo fato de serem o povo de Deus, eles não deviam insistir nas práticas que eles vinham cometendo, adorando 2 aberrações, 2 bezerros de ouro em santuários construídos lá pelo rei Jeroboão. Faltava alguém que lhes chamasse atenção, e não foi por falta de aviso. O ministério profético de Elias e de Eliseu já havia acontecido em Israel. Houve até uma tentativa com Jeú. Se você conhece um pouco da história aí, você vai lembrar. Jeú, ele exterminou toda a família de Acabe, que foi o pior rei que Israel já teve. E ainda assim, ele não acabou com o culto aos bezerros de ouro e as ofertas que eram oferecidas. Na verdade, o culto lá era algo misturado. Eles adoravam a essas imagens como se fossem o Deus que havia os tirado do Egito. Então aí tem um pouco da história, né, do contexto em que o profeta se encontrava, né? Ele foi enviado para pregar no norte. Eles viviam um tempo de prosperidade, tanto no reino do sul com Uzias, que foi um bom rei. Uzias reinou 51 anos, enquanto que Jeroboão II reinou 42 anos. Então foram longos períodos de reinado. É até interessante que Isaías, quando vai começar a falar, ele menciona o reinado de Uzias. É algo marcante, o ano de sua morte. Ele vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? É interessante a gente ver que esse governante foi muito importante para a nação de Israel, Uzias. Então houve recuperação das fronteiras, né? Eles reconquistaram, após muitas guerras, né, que houveram, eles reconquistaram os domínios da nação de Israel, em especial o reino do norte. O comércio fez com que a riqueza, houvesse riqueza e o surgimento de uma classe dominante em Israel. É interessante a gente ver também que em Israel, tanto a terra quanto a terra pertencia ao Senhor. E haviam leis específicas que regulavam o uso da terra e também com relação à escravidão. Então a realidade que Amós vê quando ele chega lá é que assim, ele via muita escravidão já lá em Israel. Ele via injustiça e o que ele percebia era que o pobre era oprimido pelos ricos e os ricos que eram prósperos se orgulhavam de uma prosperidade que era conseguida às custas dos pobres. Então a gente sabe que a escravidão em Israel ela não era permitida de qualquer forma. Um hebreu ele podia ser escravizado por outro hebreu por no máximo 6 anos. Então a cada 7 anos havia um ano de libertação, onde o escravo hebreu ele poderia ter o seu direito de liberdade, ou então ele poderia continuar sendo escravo por livre escolha, né? Então era esse o contexto. Amós, quando chega lá, ele vê pessoas sendo oferecidas, tendo o seu direito de liberdade tirado por conta de nada. E isso é contra a lei de Deus. E é nesse contexto, e essa é a realidade que ele vai enfrentar. Chegando lá na cidade, né, onde ele esteve ele esteve em Betel, chegando lá, ele começa a sua pregação. O capítulo 1 de Amós vai falar que ele profere algumas sentenças contra nações vizinhas a Israel, são nações pagãs, que estavam sendo julgadas por crimes de guerra, por atrocidades de guerra. E a gente sabe, se você já estudou o Antigo Testamento, se você já estudou as guerras que aconteciam no período, você sabe que não é brincadeira. Talvez o que a gente conhece no século XX aqui de maldade seria coisa pouca, perto do que eles faziam. Então a gente sabe que as nações ao redor de Israel também foram sentenciadas. E a mensagem que Amós leva, na verdade não é uma mensagem dele, é uma mensagem de Deus, porque a mensagem que o profeta levava não era propriamente do profeta, mas sim de Deus. Então ele chega lá e ele começa a falar, nação de Edom, e lá vem o julgamento sobre a nação de Edom, um dos vizinhos de Israel.
E o povo se alegra muito. O povo festeja e fala, isso mesmo, manda mais. Eles vão ser julgados, Deus vai trazer uma condenação sobre essa nação pagã. Isso mesmo, Senhor. Aí ele fala, agora a sentença sobre a nação dos amorreus. Aí lá vinha a sentença. E o povo festejando, achando o máximo que ele estava fazendo. Agora a sentença sobre a nação de Moabe, que eram nações até familiares, se é que assim a gente pode dizer, né? Tiveram a mesma origem, né? Eram nações irmãs de Israel. Mas quando o juízo chega para a nação de Israel, no capítulo 2, é o versículo que a gente vai ler, o texto que nós vamos ler, aí a situação muda. Porque o povo estava sendo julgado, a sentença que Deus estava mandando contra eles era pelas maldades que eles cometiam em guerras e pelo desprezo que eles tinham pela vida humana, porque eles não tinham lei nenhuma para obedecer. Que lei tem um pagão? Que lei tem alguém que não teve a revelação da palavra? Né? Que lei tem o povo que nunca ouviu a lei sendo pregada? Né? Que lei tem? Que justiça tem? Que direito há? Então, para eles, não havia nenhuma exigência, entre aspas. E a gente sabe que o povo de Israel seguia a lei de Deus e deveria obedecê-la. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, no segundo capítulo aí do livro de Amós, capítulo 2. Um livro aí talvez que a gente não está tão familiarizado a olhar, né? A ler. Mas é um dos profetas menores. Amós, no capítulo 2. Nós vamos ler do 4 até o 8. Amós, capítulo 2, de 4 a 8. Amós 2, de 4 a 8, diz assim: Assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram a seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Por isso enviarei fogo sobre Judá, e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Assim diz o Senhor, os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó, e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhes deram como garantia. Na casa de seus deuses bebem vinho comprado com muitas injustiças. Então, essa é a sentença que o profeta leu. Uma dura sentença, né? Ele está dizendo, olha, Deus vai trazer fogo e ele vai julgar a nação de Judá e a nação de Israel. Pelos enganos que vocês têm cometido, vocês vão ser julgados. Então ele está falando, o que seriam esses enganos? Eles, sendo conhecedores da lei de Deus, estavam se tornando iguais às outras nações que cometiam os crimes piores que você possa imaginar. As atrocidades de guerra e as violências mais terríveis que você possa pensar. Então, eles sendo o povo de Deus, que tinha a lei revelada, a palavra de Deus, eles desprezavam a lei. Eles não davam ouvidos aos ensinamentos trazidos pelos profetas e seguiam falsos profetas. Então eles eram enganados à medida que eles saíam do ensino verdadeiro da palavra e iam atrás dos falsos profetas. Será que tem alguma coisa parecida com o que a gente ouve hoje? Ou o que a gente vê hoje? E esse era o engano deles. Então a sentença é muito dura, tanto contra Judá quanto para Israel. Vocês verem aí a descrição, como que ele vai descrever os pecados que a nação de Israel cometia. Então ele fala assim, olha, vocês estão sendo enganados, vocês não estão mais ouvindo a lei de Deus, a lei do Senhor, vocês são infiéis. Vocês estão dando ouvidos a falsos profetas ou a qualquer outra coisa. Então eles foram enganados pelas mentiras dos falsos profetas, o povo abandonou a verdade e seguiu um falso ensino. E qual que é o problema de seguir um falso ensino? O
problema de você seguir um falso ensino é que você vai aprender uma falsa doutrina ou uma doutrina errada, e uma doutrina errada vai te levar a uma prática errada. Então era isso que o povo estava fazendo. Como eu disse, a escravidão era proibida pela lei. Eles não podiam escravizar um judeu da forma como estava sendo feito, de forma alguma. Eles estavam escravizando um judeu pelo preço de uma sandália. Então a lei diz assim: se alguém contraiu uma dívida e não tiver com o que pagar, ele pode se tornar escravo do seu credor até que essa dívida seja paga, ou até que o ano do jubileu aconteça. A cada 7 anos haviam essa liberdade aí, esse direito à liberdade do escravo. Só que na nação de Israel a gente vê que a ganância deles era tanta, alguns pecados aí são denunciados, na leitura a gente pôde perceber, né? A ganância era tanta que eles estavam, os poderosos da nação, juntamente com os juízes, eles estavam meio que combinando a sentença. Então chegava o pobre para ser julgado: qual que é a tua dívida? Estou devendo uma sandália. Essa era uma dívida que ele poderia pagar, ou uma dívida de um valor que não é um valor que caberia à escravidão, mas eles estavam escravizando o pobre pelo valor de uma sandália, ou eles estavam escravizando o pobre por uma dívida que ele teria condições de pagar. Então era esse o contexto. E também a questão da terra, quando eu disse, eles não tinham terra para trabalhar, porque a ganância dos ricos era tanta que até a terra que se acumulava na cabeça do pobre, o rico queria. Eles não davam um pedaço de terra para o pobre poder trabalhar, poder cultivar. Eles eram gananciosos. Então era essa a realidade, era esse o pecado. Esse é o contexto aí que o profeta está trazendo, está denunciando. E não foi por falta de aviso. É interessante que ainda assim, se você continuar lendo a sequência do capítulo 2, fala assim, o que Deus fez pelo povo. O trecho que a gente leu vai falar o que o povo estava fazendo para com Deus, desprezando a Deus, desprezando a lei de Deus e seguindo os falsos profetas. Mas o restante, a sequência do capítulo 2 ainda, a partir do 9, vai falar: Deus tirou o povo do Egito, Deus escolheu essa nação. Mas o povo despreza. E se você continuar lendo o livro de Amós, você vai ver as injustiças que eles cometiam e que foram denunciadas por ele. Os ricos compravam sentenças nos tribunais. Era interessante que um juiz ele já tinha a tendência já de julgar contra a causa do pobre. E a gente sabe também que pela lei, se você estudou lá Deuteronômio, se você se lembrar, você vai saber que era proibido a um juiz julgar uma causa favorável ou ao pobre ou ao rico. Ele tinha, independente de quem fosse, ele tinha que julgar com o mesmo critério. Então a gente sabe que lá as causas dos pobres já era sentenciado que eles iriam perder. Havia corrupção, havia muita corrupção. A injustiça social era algo flagrante, assim, era algo absurdo. Justamente pelo que eu disse, né? O texto fala que eles pisavam a cabeça do pobre no chão, de tanta opressão que eles faziam com relação ao pobre. Então eram esses os pecados que o profeta está trazendo aqui, está denunciando. Né? Enquanto que a nação dizia ter uma prosperidade, enquanto que os ricos se beneficiavam de uma prosperidade, de ter os melhores do rebanho para se alimentar, de ter os melhores vinhos para beber, o pobre era oprimido, se sentindo pressionado pelo rico. Então era essa a realidade: pobres escravizados, injustiça social, imoralidade. Aí o trecho novamente que a gente acabou de ler. Então os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Deus não deixa que isso continue impune. Vendiam por prata o justo, por um par de sandálias o pobre. É Deus falando. Justamente por esse motivo, justamente por ser Israel, o povo de Deus, é que ele não ficaria impune. E se você continua lendo o livro de Amós, ele fala assim: olha gente, não se enganem, vocês vão ser julgados, vocês vão ser exilados, vai vir uma nação aí que vai levar vocês para longe de Israel, vocês vão para um lugar que fala outra língua, mas ainda assim, um remanescente Deus sempre preserva, né? E se o povo se arrependesse, mas o povo não se arrepende. O povo não se arrepende. Decididamente eles deixaram a Deus para seguir os ensinamentos mentirosos e enganosos dos falsos profetas. Então essa era um pouco da realidade aí. Eles rejeitaram a lei do Senhor. Rejeitaram a verdade.
seguiram falsos ensinos. O povo abandonou a verdade para seguir um engano. Um ensino errado leva a práticas erradas. No julgamento de Israel, né, a nação buscou bens materiais acima de tudo. Isso é cobiça. Também um pecado que foi denunciado pelo profeta. Não se importou com os outros, apenas consigo mesmo. Isso é opressão. O povo também buscava os próprios interesses. Isso é ganância. O povo ganancioso. O povo que oprimia o pobre. Então era essa flagrante injustiça social que o livro vai tratar. Esse é a realidade aí do povo na época. Agora, a questão que a gente poderia pensar com relação à nação de Israel. Se uma vez as nações vizinhas estavam sendo julgadas pelos pecados cometidos contra os outros povos, contra os homens, Israel estaria sendo julgado por pecados cometidos contra Deus, o que os colocava na mesma condição dos outros povos, porque eles estavam fazendo práticas, estavam considerando normais práticas que os outros povos também já tinham. Então eles estavam pecando contra Deus. E é interessante você pensar que, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus e conhecemos a verdade, a gente peca consciente e é pior ainda. Como eu disse, é um privilégio poder servir a Deus, sim. É um privilégio poder conhecer a palavra dele. É um privilégio poder dizer que... Eu tenho um Deus, eu sou cristão. Sim, é um privilégio. Só que o privilégio traz junto consigo responsabilidade e Deus julga. Deus vai julgar. Deus está vendo. Deus estava vendo os pecados que a nação estava cometendo. Um pouco antes aqui, no capítulo 1, ele fala acerca de um terremoto. Né? Um terremoto de grandes proporções que atingiu a nação. Algo também relatado por alguns outros profetas, né? Zacarias fala um pouco disso. E é interessante que fenômenos naturais estão associados à desobediência. Quando o povo estava em desobediência, a gente sabe que vinha fome, não chovia. Quando eles plantavam, nada dava certo. Então, por eles estarem vivendo um período de aparente prosperidade, porque olha só, 50 anos de um governante, 40 anos do outro, eles estavam vivendo talvez uma prosperidade nunca antes vista por aquela geração. Então eles achavam que Deus estava com eles, que tudo daria certo, que eles estavam imunes a qualquer julgamento. Só que os pecados deles os denunciaria. Então Israel e Judá seriam julgadas pelo que eles estavam fazendo contra o Senhor, enquanto que as outras nações seriam julgadas pelo que cometiam contra os outros, uns contra os outros por crimes de guerra cometidos. Então o pecado deles é mais grave, porque eles têm maior conhecimento, como eu disse há pouco. É hipócrita, porque como eles se consideravam uma nação privilegiada, eles olhavam para as outras nações com um certo desdém. Eles falavam assim, bom, nós somos judeus, nós somos o povo a quem Deus libertou do Egito, e vocês são incircuncisos, miseráveis. Né? Se consideravam superiores às outras nações. Não viam que os seus pecados os colocavam na mesma condição das outras, passíveis de julgamento. Não, eles não se atentavam para isso, não se atentavam para que o caminho em que eles estavam seguindo os levaria também para o julgamento. E também é danoso, é prejudicial. Acho que está no próximo... está no próximo slide. É prejudicial, é danoso. Porque quando o povo de Deus peca, o seu pecado escandaliza, né? A gente também vê hoje, no nosso contexto aqui no Brasil, muita gente se dizendo evangélica, né? Então hoje está na moda você ser um evangélico. Então hoje nós somos milhões de pessoas e é muito legal você dizer, ontem teve aí a marcha para Jesus, então você vê multidões indo atrás de caminhões ou ouvindo música, a pessoa veste camiseta, se veste como um crente, leva a Bíblia embaixo do braço para a igreja e isso, ela se vê como privilegiada, né? A pessoa se acha em condições melhores
do que as outras, por ser crente, por estar na moda, né? Só que aí quando ela vai para casa na segunda, ou quando ela está lá no trabalho na terça, quarta-feira, durante a semana, ela não dá testemunho, né? Porque ela só pratica esses atos aí, essa religião, esse culto, durante o final de semana, é só de domingo. Então, de domingo, eu coloco a minha melhor roupa, eu pego a minha Bíblia, vou para a igreja, vou lá oferecer um culto a Deus. Só que quando eu chego em casa, não tem nada de culto. Parece que o culto acaba domingo à noite. Começa e acaba. A pessoa não oferece culto. Então, lá no trabalho, o colega dela não sabe nem que ela é crente. Lá no trabalho, ela não dá testemunho. Lá no trabalho, ela se comporta igual qualquer outra pessoa. Pessoa que é do mundo, como se costumam dizer, né? Existe essa meio que dicotomia. Então, eu ouço música do mundo e tenho louvor, a gente muitas vezes faz isso, mas na verdade não é. A pessoa, ela não tem uma vida na igreja, outra fora. A vida é uma só. Ela tem que ser conhecida por suas atitudes. Se o que ela fala demonstra, né? Se ela consegue demonstrar por meio de atitudes aquilo que ela fala. Isso é integridade. Então, o pecado da nação, o pecado deles era grave, era danoso, porque eles diziam uma coisa, o culto era circunstancial, era algo ocasional, mas na prática não tinha nada disso. Poucos tinham muito, né? Será que parece um pouco com a nossa realidade? Muitos não tinham nem onde morar. Não sei se está dando para vocês verem aí as letras, está um pouco pequena aí. Então muitos comiam e bebiam do melhor, dormiam em suas camas de marfim, se espreguiçavam em seus sofás, enquanto que o pobre não tinha nem um lugar para descansar. E é interessante que o pecado ele faz com que nós nos tornemos insensíveis para a realidade das outras pessoas. É algo também que o profeta denuncia. Porque quanto mais eu me volto para os meus prazeres e para aquilo que é benéfico para mim, menos eu vou me importar com a necessidade do outro. Então é interessante que fica fácil eu falar, bom, o Brasil vive uma ótima condição financeira. Sou classe média. Né? Aos meus olhos, da onde eu consigo enxergar pela minha janela, eu não vejo miséria, eu não vejo ninguém passando fome, eu não vejo ninguém morando na rua. Então, muitas vezes a gente olha a condição e a situação pela nossa ótica. É muito fácil eu dizer assim, bom, a gente vive uma prosperidade, é claro. Olha só, todo mundo aí bem vestido, todo mundo alimentado, não está faltando nada, olha que beleza. Só que a gente não sabe a verdadeira realidade do restante da nossa nação. A gente não sabe o quanto que o pobre é oprimido, talvez a gente não saiba. Né? Talvez a gente não tenha sentido na pele o quão difícil é alguém não ter lugar para dormir, não ter a refeição para fazer. A gente sai daqui tranquilo, tem a nossa refeição, tem a nossa roupa, tem a nossa casa. Então, o povo, assim como no nosso tempo, o povo se voltava cada vez mais para a sua própria realidade, desprezando a realidade do outro, não sendo capaz de se compadecer pelo necessitado. E ao invés disso, ao invés dele demonstrar alguma compaixão, ao invés dele tentar se colocar no lugar do outro pelo menos, pisava mais ainda. Finge que não vê, ignora a realidade. Então era esse o contexto aí do profeta. É isso que ele vai falar, gente. Ele vai falar, olha gente, vocês estão aí deitando nos sofás de vocês, se enchendo aí de comida e bebida, enquanto tem gente passando fome. Né? Vocês estão voltando-se cada vez mais para os seus prazeres. Esses são os pecados que ele denuncia. Olha lá, o texto que vai tratar sobre a escravidão é Êxodo 21, capítulo 21. Se você tiver depois, quiser ler na sua casa, você vai ver como que era regulado essa lei. Não é que era proibido a escravidão, mas era que ela tinha
algumas normas, né? A lei regulava isso. Não era da forma como eles estavam fazendo. Então os pobres eram alvo da exploração, desvalorização da vida humana. Né? A gente sabe que, até no nosso contexto, né, eu disse que a gente não consegue enxergar muitas vezes porque a gente está numa realidade boa até. Mas a gente sabe que próximo a nós tem gente sendo escravizada. Tem gente sendo escravizada por causa do vício, tem gente sendo escravizada, levado para outros países para ser escravo. A gente também recebe muita gente aqui no Brasil, refugiados de outras nações onde estavam sendo escravos. Então a gente sabe que o desejo de autorrealização que eles tinham, essa cobiça exagerada, também gera o desprezo pela vida humana. Faz com que as pessoas se voltem mais para si. E aí está um esquema mais ou menos da sequência de como que acontece, como que acontecia com a nação, né? Então, primeiramente, o ensino errado, levando a uma prática errada. E, em terceiro lugar, a idolatria e a imoralidade e o distanciamento do Senhor por completo. Né? Era isso que o profeta Amós denunciava. Tem uma frase interessante aí sobre essa aparente prosperidade. A frase é do Ellison. Em outras palavras, a prosperidade de Israel era meramente um fino verniz sobre uma massa de pobreza e miséria. Eles se orgulhavam do tempo em que eles estavam passando, ser um tempo próspero, aparentemente próspero. Mas não há prosperidade quanto à miséria, né? Quando há miséria e desigualdade. Então essa aparente prosperidade era uma casca fina, era frágil. Era fácil perceber que não se tratava de algo que era Deus quem estava proporcionando a eles. Não se trata disso. Não era Deus que os estava abençoando. E é algo que a gente também corre o risco de cair. É um engano. A gente falou do engano há pouco, né? Aqueles 3 passos aí para você ser enganado. É um engano a gente pensar que quando está indo tudo bem, aparentemente, é porque Deus está com a gente. É porque Deus está aprovando a nossa conduta, ou é porque Deus está aprovando o que a gente acha certo. Na verdade, serve de alerta tanto para nós. É tão atual quanto era no tempo de Amós, há 2.700 anos, quanto é atual para nós hoje. Não é porque está indo tudo aparentemente bem que Deus está com a gente. Então é um tempo para a gente também refletir e pensar: nossa, a gente vive em um país muito bom, o Brasil é muito bom. A gente nunca viu falar tanto de evangélicos assim quanto hoje. A gente nunca ouviu falar tanto na mídia. As pesquisas dizem que cada vez mais o IBGE, nos últimos censos, tem visto um crescimento no número de evangélicos, mas é interessante a gente ver. Será mesmo que isso é algo que Deus tem aprovado? Será que essa realidade da igreja brasileira é aprovada por Deus? Será que a gente também não está se colocando na mesma condição deles, se achar uma nação privilegiada e se ver melhor do que os outros? Israel rejeitou a sã doutrina, né? Como eu disse, privilégio traz consigo responsabilidade, é inevitável. Deus não nos salva para que nós continuemos no pecado. E o povo, além de um culto idólatra, um culto todo misturado, aparentemente muito, muito bonito, aparentemente muito cheio de pompa e circunstância, não era um culto verdadeiro. Será que o nosso culto a Deus, ele é verdadeiro? Será que a gente, quando vem aqui oferecer um culto, porque a gente não é um espectador do culto, a gente não vem só participar, a gente vem oferecer o culto a Deus. O que a gente tem oferecido? Será que a gente tem oferecido algo sincero, algo que vem de motivações boas? Ou será que a gente tem oferecido a Deus apenas a aparência? Ou será que também como como o pessoal lá em Israel, há 2.700 anos atrás, era só a circunstância?
Deus fala para eles assim: olha, vocês estão vindo aqui oferecer, vocês estão indo sacrificar, vocês trazem o dízimo, mas isso daí não reverte nada, não reflete a realidade que vocês vivem. Então isso também é um alerta para a gente. Eles pensavam que nada lhes aconteceria. Deus está com eles. É muito interessante a gente olhar, principalmente depois da década de 90, você vê adesivos colados em carros: Deus está comigo, não temerei. Várias frases assim, né? Talvez a pessoa se apegue mais numa ideia que ela tem do que é Deus ou de quem é Deus, do que num Deus verdadeiro. Porque não se fala em pecado. Então não se fala em pecado, não se fala em arrependimento, não se fala mais em salvação, em crucificação, mas se fala em vitória, mas se fala em poder, mas se fala em vamos conquistar o Brasil para Cristo, vamos ser uma nação, e isso e aquilo. E tem bancada evangélica no Congresso, e tem governantes, candidatos que querem se mostrar ou que querem afinidade com a população cristã evangélica brasileira. Mas será mesmo isso? Será que isso vai refletir numa realidade mais justa? Será que o fato de nós termos governantes evangélicos lá no Planalto, deputados, senadores ou um presidente, vai refletir numa realidade mais justa, onde o pobre não é mais oprimido, onde a justiça não é vendida nos tribunais? Será? A gente sabe que não. A gente sabe que não é nesse mundo a nossa esperança de uma justiça ou de um governo feito aqui, independente se forem evangélicos ou não forem, independente do que possa dizer, se é simpatizante ou não do evangelho, se é alguém que acha que é. A quem muito foi dado, muito será exigido. Se você tiver com sua Bíblia aí, puder abrir lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 48. Vai falar um pouco aí sobre essa questão dos privilégios, de algo que nos é dado, não por merecimento, mas por graça, mas por misericórdia de Deus. Lucas 12, 48. Diz assim. Lucas 12, 48. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será exigido, ou pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Como eu disse há pouco, né? O que a gente faz com aquilo que Deus já nos deu? Nós somos, sim, de fato, privilegiados por poder estar aqui, por conhecer a Deus, por ter o privilégio de poder cultuá-lo, por ter em nossas casas ou em nossas mãos aí a palavra de Deus traduzida no nosso idioma. Isso é um privilégio, gente. Há pessoas que sonham em ter a Bíblia inteira em casa. Tem gente que tem uma página. Tem gente que não tem nenhuma. Tem pessoas que são presas pelo simples fato de se dizerem cristãs. Tem pessoas que são perseguidas. Tem pessoas que perdem emprego, perdem família, perdem tudo. E nós temos esse privilégio de poder cultuar Deus todo dia, sempre, ler a palavra de Deus no nosso idioma, de poder cantar louvores ao nosso Deus. Sim, nós temos todos esses privilégios. Nós temos o privilégio de poder servi-lo. É muito bom poder servir a Deus, mas traz consigo responsabilidade. Então que a gente não esqueça de que, sim, é um privilégio, é muito bom poder servir a Deus, mas traz também a sua responsabilidade. E é interessante a gente também pensar sobre o culto, né? O culto lá era algo, como eu descrevi, algo pomposo, assim, algo suntuoso, não saberia um outro adjetivo aí. Era bonito de se ver. Mas era voltado só para eles. Ou seja, Deus deu o privilégio para que eles, como nação escolhida de Deus, fossem às outras nações e levar a esse Deus, só que eles se voltavam para si. E ainda pior, faziam semelhante ao que os outros faziam. Então é interessante como que a gente vai levar um Deus para um povo se a gente não mostra com as nossas atitudes diferença com relação às deles. Então como que anda o nosso culto? Como que anda o seu culto?
né? Quando você chega na sua casa, como que você dirige o seu carro, como que você trata o seu cônjuge, como você trata os seus filhos, como você é como funcionário na empresa em que você trabalha, como que é o seu culto? Será que ele termina aqui? Será que é só até as 8:30 da noite? 9 horas? Até tem aquele social depois do culto, a gente conversa com o pessoal aí. Aí acabou? Ou será que na segunda também continua? Vou virar aqui para ler que está pequena a letra. Então tem uma frase do Constable sobre esse privilégio que a gente tem, como eu disse há pouco, semelhante à nação de Israel, que era o povo escolhido de Deus, de poder levar Cristo ao mundo, de poder levar a palavra de Deus. Então ele diz assim: precisamos nos perguntar com frequência: como posso ajudar alguém hoje? Não como posso conseguir alguém para me ajudar hoje. Os cristãos devem ser doadores mais do que tomadores. Deus nos abençoa quando abençoamos os outros. Então, isso contrasta muito, é muito diferente do culto voltado para si. Quando a gente olha o nosso privilégio, quando a gente usufrui do nosso privilégio de poder ser o povo de Deus e poder pensar no outro e poder entender que uma forma do reino de Deus crescer é a gente levar essa palavra, essa mensagem. Não só criar programações, ou eu digo assim, não só programações na igreja, eu digo o modo de culto da igreja brasileira hoje, a forma como as pessoas pensam o evangelho é totalmente voltado para si. Né? Será que isso é ser igreja, como costumam se questionar tanto? Acho que caiu até virou lugar comum. A igreja é chamados para fora, mas será que essa é a nossa ideia? Será que esse é o conceito que nós temos de igreja? Será que a gente vê em quando um perdido é alcançado, o reino de Deus sendo levado até esse lugar? Será que a gente também dá espaço para missões, para sustentar missionários? Será que a gente ora também por eles em nosso dia a dia? Como tem sido, né? Como tem sido aí com você? Sei que eu também tenho que aprender muito. Que privilégio implica em responsabilidade. Eu tenho que entender que Deus me salvou não é para eu me voltar só para mim, só para as minhas necessidades, porque é muito bom ser servido. É muito bom a gente poder ser servido, ter o nosso tempo aqui. É muito gostoso. Só que também tem pessoas que precisam conhecer o evangelho. Tem pessoas que ainda não foram alcançadas. E tem gente corajosa indo. Tem pessoas que abrem mão por entender o chamado de Deus, por entender a mensagem do evangelho, abrem mão do conforto, abrem mão daquilo que acha importante para fazer aquilo que Deus diz que é importante. E assim a gente termina, gente. Essa mensagem é interessante porque fala muito comigo, pelo menos, sobre o que a gente tem, como a gente tem lidado com essa questão do culto a Deus, como a gente lida com esse privilégio de conhecê-lo. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor, por misericórdia e graça, nos permite, ó Deus, estarmos aqui. Sabemos que não somos merecedores, ó Deus, sabemos que não somos melhores do que ninguém. Sabemos que Tua misericórdia e graça são as únicas causas pelas quais não somos consumidos, ó Deus. Sabemos que é por graça que o Senhor nos alcançou. Sabemos que é por misericórdia e graça, Senhor. Não há mérito em nós, não há mérito nosso nisso. Não há nada que tenhamos feito para merecer isso, Pai. Mas o Senhor, por misericórdia, nos alcança, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Mas que nós não estejamos voltados só para isso, Deus, só para nós. Mas que nós entendamos também
que o fato de termos esse privilégio de poder desfrutar disso, Senhor, é para que a gente leve a Tua mensagem àqueles que ainda não a conhecem, àqueles que não ouviram ainda. Tem muita gente aí precisando ouvir, Senhor, o Evangelho. Por favor, Pai, nos perdoe por conhecermos, por sabermos e por termos condições, ó Deus, de fazer aquilo que o Senhor já nos mandou fazer. E muitas vezes não fazemos por comodismo. Muitas vezes não fazemos por achar que aonde a gente está já está bom. Muitas vezes a gente deixa de ter tempo de conhecer a Tua palavra e de fazer o que o Senhor mandou, porque não é cômodo. Às vezes a gente tem que abrir mão de algum conforto. Por favor, nos perdoe, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos dê coragem. Nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor já nos mandou fazer, com aquilo que o Senhor já nos tem dado. O Senhor já nos deu tanto, Pai. Por favor, Senhor, é o que eu oro e peço, assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.